18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7 até as 7. Eu, você e ela, Nathalie Moraes. Alô, Nathalie. Muito boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Lembrando que até às 7 da noite nós temos um encontro marcado aqui na 100,7 com as principais notícias dessa sexta-feira. E é claro, continuamos contando sempre com a sua participação aqui no programa 18 horas. Participe conosco de mais uma edição. Estamos juntos até às 7. Adicione aí o WhatsApp, que é o 994887592, e participe conosco. É isso mesmo, participa, dá a sua opinião. O que você acha dos assuntos abordados aqui no 18 horas? O que você acha das matérias e no que você acredita que nós podemos melhorar? Manda uma mensagem pra gente aí através do 994887592. Vou repetir pra você, hein? Anote aí, 994887592. 18 horas. E antes de mais nada, dando um giro no trânsito em Manaus, Nathalie. Vamos saber com o André Meirelles como está o trânsito aqui na nossa capital nesta sexta-feira. Muito boa noite, André. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite pra você, Nathalie. Boa noite, Carlão. Boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. A gente tá aqui com o carro do 18 horas pela Avenida Humberto Calderaro, né? Antiga Paraíba. E a gente já tá trafegando por aqui com o trânsito, apresentando lentidão. Já desde as proximidades aqui do Manauara Shopping em diante, o trânsito já começa com essa lentidão, Nathalie. A gente segue acompanhando aqui como é que tá o trânsito da capital amazonense para trazer mais informações daqui a pouco. Beleza, André Meirelles. Agora 6h04 em Manaus. 18 horas. A gente começa o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Bandidos sequestram mulheres no estacionamento de um café na Ponta Negra. 8 pessoas ficam feridas no incêndio no Prosamin da Praça 14. Cheia em Manaus, os bairros mais atingidos estão na zona sul da cidade. E sextou, vamos saber as dicas de lazer para aproveitar esse fim de semana. Ok, 6 horas e 4 minutos, então vamos juntos com esses e outros assuntos. Você vai conferir aqui no programa 18 horas os destaques desta sexta-feira, 30 de maio de 2025. Está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, quando falamos aqui no 18 horas que a segurança pública do Amazonas está em crise, completamente sem gestão, pode parecer até que nós estamos querendo aí criar uma certa polêmica, mas infelizmente não é isso não. São os fatos, os números e os crimes que estão aí para comprovar o abandono dessa gestão na segurança pública. Escuta essa agora. 3 mulheres foram sequestradas aqui em Manaus. Elas estavam saindo de um café na Ponta Negra na noite dessa quinta-feira, quando foram abordadas aí pelos bandidos, Nathalie. Um absurdo, Carlão. Confesso que fiquei muito assustada quando soube desse caso. Imagina você, ouvinte, né? Todo mundo sai para encontrar os amigos ali num café, um programa super comum. E a sorte, realmente, é que acabaram denunciando o carro suspeito à polícia, que encontrou os bandidos e acabou ali, né, libertando as vítimas com vida. Mas agora nem isso mais a gente pode fazer. A gente não pode mais ter um dia de paz. Você não pode mais pegar ali sua família, reunir todo mundo e tomar um café tranquilamente, porque você vai ficar com medo de sofrer o sequestro. É isso mesmo que está acontecendo aqui na nossa cidade. Essa é uma situação da violência do nosso estado. A criminalidade realmente tem tomado conta de todos os espaços aqui em Manaus, de norte a sul, seja você estando numa área nobre ou não, independentemente de onde você esteja, a gente percebe que a criminalidade está ali. E o repórter Kenenson Paes está acompanhando o caso e tem mais detalhes pra gente. Muito boa noite, Kenenson Paes. As vítimas, elas foram rendidas no estacionamento de um café. Conta os detalhes pra gente desse caso. Oi, Nathalie, muito boa noite pra você, pro Carlão, pra todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Era um local muito bem localizado, Nathalie, local em que teoricamente deveria ser seguro, além do mais, por se tratar de uma região também nobre ali no bairro Ponta Negra, seria o local onde as pessoas menos acreditariam que iria acontecer uma ação criminosa como essa, tendo em vista o grande
grande movimento de veículos, pessoas, de viaturas ali naquela região, até porque é próximo da praia da Ponta Negra. Enfim, o fato é que uma dupla criminosa, que era composta ali por 2 suspeitos, um de 21 e outro de 25 anos. Essa dupla estava armada com uma arma falsa, mas na hora da ação ninguém vai saber se de fato é uma arma real ou uma arma falsa. As pessoas acabam, as pessoas se rendem e fazem o que tiver que fazer. Se for para entregar o celular, entrega. No caso dessas jovens, na realidade a situação foi completamente de terror, porque na saída dessa cafeteria o que aconteceu foi porque essa dupla rendeu essas garotas, essas mulheres, e ainda colocaram elas dentro de um carro, estavam seguindo com ela, mantendo essas vítimas reféns. Agora imagina você numa condição como essa, você mulher, terrível, você sendo abordada por uma pessoa, é ali um assalto, você é colocada dentro do carro, com certeza passou pela cabeça dessas vítimas várias coisas, só que por sorte alguém viu e denunciou para as equipes policiais lá da 19ª Companhia Interativa Comunitária. Aqui o nosso abraço da Rádio Mix Manaus para todos os guerreiros de farda lá do 19º SICOM que receberam essa denúncia e começaram a monitorar, Carlão. Eles ficaram de frente para a base, eles estão circulando aqui na área do turismo, com certeza eles vão passar aqui pela frente da delegacia, e aí quando eles passarem a gente dá o bote. Foi exatamente o que aconteceu. Eles ficaram monitorando, no momento que os suspeitos passaram com o veículo que já tinha sido identificado, as equipes policiais avistaram esse veículo, foi feita ali a abordagem policial. Quando as equipes policiais fizeram a abordagem, encontraram a arma de fogo, que é falsa, na realidade era uma arma falsa, um simulacro, como a polícia costuma dizer, e também encontrou as vítimas ali no banco de trás do carro em prantos, Carlão, desesperadas. Também não é pra menos, né, Kelly? Não é pra menos. A gente não consegue nem imaginar o quanto, os momentos, os minutos de tortura e terror que essas mulheres viveram. Com certeza, essas mulheres estavam desesperadas e assim que viram os policiais militares, olharam para eles como se fossem verdadeiros ali heróis, e de fato são, né? E estão nas ruas para poder atender e combater o mal. Essa dupla, ela foi presa em flagrante, levada até o 19º Distrito Integrado de Polícia, que é a central de flagrantes da zona oeste da capital amazonense, e vão permanecer à disposição da justiça. Agora, esse caso, Carlão e Nathalie, ele vale a gente ressaltar que ele escancara o quão vulnerável está a nossa segurança aqui no estado do Amazonas. E ontem a gente estava conversando com o secretário Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública. A gente estava debatendo exatamente sobre isso em relação ao anuário que foi divulgado pelo governo do estado do Amazonas, como se o nosso estado estivesse a mil maravilhas. Só que essa não é a realidade que a gente vê nas ruas. A gente tem visto sequestro de pessoas, criminosos fazendo assaltos dentro dos coletivos aqui em Manaus, com submetralhadoras e por aí vai. A situação não está nada bela da forma como tenta vender o governo Wilson Lima. Nathalie e Carlão. Legal, Ken Paz, obrigado mais uma vez pelas informações. Agora 6h10, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, 8 pessoas ficaram feridas num incêndio de grandes proporções hoje de manhã, e foi lá no Prosamin, na Praça 14. O fogo atingiu 4 apartamentos, Nathalie. A manhã foi agitada aqui na nossa capital, Carlão, e segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no apartamento do primeiro andar e atingiu rapidamente outros 3 apartamentos no andar de cima. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso. Mais uma vez, boa noite, André. Entre as vítimas está uma criança? Olha, boa noite para vocês, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. As equipes do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência dos Bombeiros, prestaram socorro a 8 vítimas, incluindo 2 crianças. 5 adultos foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e uma criança foi levada ao Hospital da Criança da Zona Sul. Todos os pacientes seguem internados em estado estável e estão sob observação médica. Só que outras 2 pessoas já receberam atendimento no local e foram liberadas. A Unidade Gestora de Projetos Especiais enviou uma equipe social para prestar assistência às famílias atingidas, e uma equipe de engenharia também está no local ali para avaliar os danos e providenciar os reparos necessários nos apartamentos afetados. Agora, sobre o ocorrido, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na manhã de hoje para atender aí essa ocorrência de incêndio em uma residência que fica localizada no Prosamin da Rua Jacira, no centro de Manaus. O fogo foi rapidamente controlado com o uso de cerca de 4.000 litros de água
7 viaturas e 19 militares também estiveram ali mobilizados para esta ocorrência. O Corpo de Bombeiros informou ainda que um incêndio atingiu 2 apartamentos, um deles com perda total e o outro apenas com danos parciais. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, 6 horas e 12 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e depois de muitas denúncias que mostramos aqui no programa 18 horas dos profissionais de educação que ficaram sem plano de saúde por falta de pagamento do governo do Amazonas, aquela história, né? O calote do governo do Amazonas nos profissionais da educação. O Estado finalmente resolveu negociar a dívida com a Apvida, Nathalie. Pois é, Carlão, mais um episódio aí, mais um capítulo dessa novela, mas parece que agora realmente o governo do Amazonas e a Apvida chegaram ali a um acordo. A gente espera realmente que esse acordo funcione, né? E os servidores, para os servidores da educação aqui do estado, que tiveram o plano suspenso na última segunda-feira. Mas segundo esse acordo, agora eles podem voltar a marcar consultas e não correm ali mais riscos de ficarem sem os seus tratamentos. A nossa repórter Odineia Araújo tem os detalhes. Odineia, a promessa está aí. Mas será, minha amiga, que agora vai? Essa é a grande questão, viu? Os servidores da Secretaria de Educação preferem esperar para acreditar. Pelo menos é o que diz a representante da categoria, Ana Cristina Rodrigues, que é presidente do Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Amazonas. Embora o governo do estado tenha se manifestado que segunda-feira irá resolver a questão da Apvida, a categoria ainda se mantém em alerta, pois nossa experiência com ele não é muito boa em relação ao cumprimento daquilo que promete, pois já são muitos outros casos, inclusive em relação à nossa database. A promessa do governador de que os atendimentos de saúde aos servidores da educação seriam retomados foi feito em um evento na noite de ontem, após ser questionado sobre esse assunto. Me perguntaram sobre a questão da Apvida. A Apvida é um plano de saúde que atende os profissionais da educação do estado do Amazonas. Nós tivemos uma intercorrência nos últimos dias. Ontem eu conversei com o diretor da empresa. Esse fim de semana, no mais tardar segunda-feira, o atendimento aos profissionais da área de educação vai estar normalizado. A promessa do governo veio após muita pressão dos trabalhadores da educação, que eram barrados ao tentarem marcar consultas, exames, cirurgias e outros serviços médicos na Apvida. Até o tratamento de servidores com câncer estava ameaçado, conforme foi denunciado aqui no 18 horas. E isso tudo, como vocês falaram, por causa de uma dívida milionária no valor de 57 milhões de reais que o governo do estado tem com o plano de saúde há 10 meses. Só para termos uma ideia, o governo não paga o plano de saúde dos servidores desde agosto do ano passado e mesmo assim a empresa estava atendendo ainda aos servidores. O governo até anunciou esta semana a antecipação do 13º, mas a categoria questionou como o governo tinha dinheiro para antecipar o 13º e não tinha para pagar seus compromissos, deixando milhares de trabalhadores sem tratamento de saúde. Amanhã o Sintean vai realizar uma Assembleia Geral na Praça da Polícia, no centro de Manaus, para tratar sobre o plano de saúde e a database deste ano, que também está atrasada. De acordo com a presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues, mesmo com a promessa do governo, a reunião está mantida. Vamos continuar com os encaminhamentos tirados no ato, em frente à sede do governo, e vamos realizar a nossa assembleia no dia de amanhã, na Praça da Polícia, às 10 horas. E de lá vamos tirar encaminhamentos caso a palavra dele não se cumpra novamente. Então a categoria continua em alerta, vamos estar aí lutando para que os nossos colegas que estão fazendo o tratamento e que precisam utilizar o plano de saúde tenham o seu atendimento o mais breve possível. Então é isso, tem promessa de retomada de atendimento no plano de saúde, mas tem também muita desconfiança. Agora é torcer, só isso. Volto com vocês. Né, Nathalie Moraes, vamos torcer para que dê certo, realmente. A gente espera realmente na segunda-feira chegar aqui no 18 horas e dizer, olha, o plano dos servidores está ok, tudo resolvido. Afinal, eles lutaram mais de 16 anos por essa conquista, Com Carlão. certeza, e ninguém merece passar pelo que esses professores estão passando e passaram quando precisaram, né, desse serviço. 6h17, você no melhor mix do Brasil. Mix.
Participe conosco do programa 18 horas. O nosso WhatsApp está à sua disposição. É o 994887592. Aguardamos a sua participação até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Política. Legal, falando de política agora, o nosso giro, né, político. Vamos aí para os bastidores da política amazonense. A gente começa com a Nathalie falando sobre a questão do Omar Aziz, que vai presidir agora mais uma CPI aí na sua carreira. Agora a CPI das fraudes no INSS. E essa CPI realmente, ela não vai ser fácil. A indicação veio de Davi Alcolumbre com o apoio do Planalto no geral. Nathalie Moraes, situação complicada essa. Pode ser tanto favorável quanto desfavorável essa questão. Como você avalia o retorno dele ao cenário nacional, justamente quando ele está admitindo, inclusive, que vai disputar o governo do Amazonas em 2026, então realmente é uma situação delicada, né? Carlão, então, o Omar voltou a ser notícia nacional aí com essa divulgação, né? Afinal de contas, presidir mais uma CPI tão importante, de um assunto tão comentado nos últimos dias, mas acredite, a assessoria do Omar negou, tá? Que ele realmente vai presidir aí essa CPI. Eles disseram que isso daí ainda está sendo realmente especulado, né? Foi divulgado na noite... Nada confirmado ainda. Nada confirmado. Foi divulgado aí na noite desta quinta-feira. Você iria, Nathalie? É uma visibilidade muito grande, mas ele tá ali naquele período de pré-campanha e tudo, então Enfim. Então... Isso divide muitas opiniões, Nathalie. Eu imagino que nesse cenário político agora, quando você já se candidata ali, se já é o pré-candidato, você lida muito com a opinião das pessoas. Se as pessoas tendem a tomar dois partidos em um assunto, como é o caso da CPI, porque tem muita gente que gosta de jogar e já ganhou algum dinheiro alguma vez e quer continuar ganhando, ou quer continuar jogando. Isso daí mexe muito com a opinião política, né? Do INSS. Do INSS? É do INSS. Não é o da... Não, é na CPI do INSS. A questão do rombo demais. Do INSS aí é uma outra pegada. Vão apurar os culpados e aí vai mexer com muita gente nesse processo. Então, essa situação dessa CPI aí, eu realmente passaria bem longe, no meu caso, se eu tivesse querendo disputar alguma coisa. Mas é uma janela de visibilidade nacional, né? Mas assim, Carlão, eu acho que realmente a luta dele agora é reconquistar todos os votos que ele possa vir a ter, né? E lutar para ter esses votos para 2026. Mas a verdade é que essa informação foi negada, pela assessoria do Omar Aziz. Fala, Carlão. Eu acho que o que ele está fazendo, ele deve continuar fazendo, porque o que ele está fazendo já está trazendo o retorno para ele. É só isso. Sim, com certeza. E aí a assessoria do presidente Davi Alcolumbre, que teria, né, ali também falado que ele teria sido a indicação do Davi, também fizeram ali questão de afirmar que não existe ainda nenhuma definição oficial sobre quem vai comandar aí a presidência ou a relatoria da comissão. Mas essa possível indicação do Omar já teria sido comunicada à oposição, que agora tenta emplacar outros nomes ali, nomes mais críticos para presidir. Mas a expectativa, na real, Carlão, é que essa comissão seja instalada no próximo dia 17. E como você já adiantou, ela realmente vai apurar ali todos os escândalos envolvendo as fraudes no INSS. E apesar de todas essas especulações, o Omar já negou, como eu disse anteriormente, e ele vai seguir aí, por enquanto, na sua agenda de pré-campanha, de pré-candidato ao governo do Amazonas de 2026. Legal, quem? Vamos contigo agora. O senador Plínio Valério disse em comissão no Senado que mulher merece respeito, mas ministra não entendi. Se referindo a Marina Silva. Nesta sexta, ele reforçou a polêmica e disse que se dependesse dos ambientalistas, não seria nem vereador. É isso, Então, Carlão, a realidade é em relação a desculpas à ministra Marina Silva. O fato é porque ainda está repercutindo bastante aquilo que aconteceu entre os dois, um embate na comissão de infraestrutura. Tudo já tinha começado. Para relembrar você que está acompanhando a gente aqui na Mix, nessa comissão de infraestrutura, Omar Aziz, da bancada do Amazonas, representou muito bem o Amazonas, falando sobre o quanto, caso essas ONGs estivessem em atividade, muitas obras de infraestrutura no nosso
país, como Brasília, São Paulo, metrô, tubulações, nada disso seria feito se existisse tanto impasse como existe hoje em relação a essas ONGs. E aí, Omar Aziz foi muito enfático, pedindo mais regularização e mais agilidade para poder conseguir fazer com que a BR-319 ela conseguisse já ser pavimentada, como já tinha sido antes, mas o fato é que quando chegou com Plínio Valério, ele disse que não respeitava a ministra devido a justamente a atitude dela em relação a restringir, Carlão, o acesso à BR-319, que é um acesso que os amazonenses precisam tanto, porque a gente sabe que nós estamos isolados geograficamente do restante do país e isso prejudica e muito a nossa economia, a nossa sociedade. E aí Plínio Valério respondeu que caso ele pedisse desculpas, ele não seria mais candidato, não seria mais eleito nem para vereador, porque, segundo ele, o povo tá com ele, Carlão. E com isso, ele até chegou a dizer que se ele pedisse desculpas para Marina, nem em casa mais ele entraria, porque a mulher dele não ia deixar. Esse é o tipo de história, né? Que quanto mais você mexe, pior fica. Mas ele continua mexendo todo dia. Mas ele tá deveria no caminho. ficar calado, né? Mas ele tá naquela história, Carlão. Parece, tá fale mal ou fale bem, mas fale de bem. Fale de mim, não é isso? Nessa pegada. Ele tem uma certa razão, porque tem muita gente que tá com ele mesmo, cara. Tem muita gente que tá com ele. Lógico. E nas eleições é isso, né? As eleições é isso, né? Tem gente que tá com você, tem gente que não tá. Mas o importante é os votos de quem tá com ele. Exato, é o público dele. É isso. É isso que ele tá vendo. Beleza, Nathalie, o vereador Rosses negou qualquer rachadura entre lideranças da direita no Amazonas. Você que está acompanhando esse processo aí, você acha que essa unidade realmente existe ou é mais discurso do que prática, que a gente já tem falado dessa questão do Rosses, Pois é, Carlão, a gente tem falado muito dessa situação, porque desde que a Maria do Carmo se lançou ali como pré-candidata pelo PL, o que a gente tem visto são movimentações muito esquisitas. Ele se encherindo ali. E a gente também observou o quê? Que mesmo os familiares, né, da Maria do Carmo não estariam apoiando a Maria do Carmo, já que eles estavam presentes ali na convenção do Amazonas Forte de novo, no lançamento, na verdade. Quem lembrou isso? Inclusive, eu tenho uma frase nova, gente, sobre Maria do Carmo. Uma conversa que eu vi nos bastidores ali. Sim. Ela dizendo em relação a esses familiares, Carlão, sabe o que ela disse? Olha, em todas as famílias é assim. Existem familiares que discordam das suas opiniões e tal, mas eu não me aliaria com nenhum dos meus opositores. E em relação aos meus familiares, eu respeito a opinião de você ter a sua democracia, mas eu não concordo. Foi isso que ela disse dos familiares. É verdade, em família você tá discordando com várias parentes, isso é comum mesmo. Mas quem ela nunca, né? tá dizendo que tá levando numa boa. Você leva numa boa, né? Tem aquele tio seu que é do PT, tem aquele tio que é do PL, você se dá com os dois. Tem o tio do pavê pra comer e a gente tolera todo mundo, né? É isso. Mas assim, seguindo aqui, o Coronel Rosses, né, o vereador, disse o seguinte, que o clima lá no PL realmente está harmonioso, que não existe nenhuma desavença entre eles não, e que tudo que estão querendo propagar aí na mídia sobre eles estarem divergindo de informações seria fake news. E aí ele garante que a direita no Amazonas é uma direita unida, focada em construir um novo momento político por aqui. Ele também foi questionado, Carlão, sobre ser um dos nomes escolhidos para a disputa eleitoral. E ele foi muito enfático em dizer que está muito satisfeito com as escolhas feitas pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, colocando ali a professora Maria do Carmo na cabeça da chapa como pré-governadora do PL, o capitão Alberto Neto como pré-candidato ao Senado. E aí a gente também questionou, né? Tentou saber. E você, vereador, vai ficar em que posição? Lembrando que o Coronel Rosses, ele é irmão do deputado estadual delegado Péricles. E aí ele disse o seguinte, que o Péricles vai tentar a reeleição e o Coronel Rosses vai tentar aí uma vaga na Câmara Federal, como a gente já tinha adiantado aqui no programa, Carlão. Legal. Finalizando esse giro político, tem o seguinte, uma nova pesquisa aí que está apontando que o Lula, ele perderia em 2023 para o Bolsonaro, para o Tarcísio e também até para Michele, no caso aí. Como você está interpretando esse cenário aí, você que já está, né,
praticamente em campanha também. Já tá lançando meu nome aí, Carlão. Será? Você tá participando, né? Eu já sei que você tá se movimentando aí. Nos bastidores, Carlão. Você tá se movimentando. Então, já é possível falar aí em alternativas dentro do próprio PT nessa situação aí, pro Brasil, no caso, a gente tá falando de presidente, né? Então, Carlão, o PT ele tem o Lula como o seu principal, né, nome de reconhecimento para poder disputar as eleições e vão continuar apostando nele até que as urnas digam o contrário, com certeza. Além do mais, porque ele pode ser candidato à reeleição agora em 2026 e com certeza eles vão seguir apostando nessa ideia e tentando apostar no marketing, na narrativa, vender alguma ideia para poder tentar convencer. Mas o fato é que essa última pesquisa, Carlão, ela aponta que numa disputa direta do Lula contra representantes de mais à direita ali do PL, mais especificamente, ou até mesmo pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, o Lula perderia em todas essas disputas, principalmente quando a gente fala em relação à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Existe a pesquisa aqui que coloca ela num cenário muito à frente de Lula. Ela, nas intenções de votos, está ali com 49,8% das intenções de votos, ou seja, ela já seria eleita hoje, se fosse as eleições contra Lula. O Lula ficaria com 45,3%. Contra Jair Bolsonaro ficaria uma questão de praticamente um empate técnico de 47% para o Bolsonaro e 45,5% para Lula, só que Bolsonaro um pouco mais à frente poderia levar uma disputa ali para o segundo turno. Em relação ao Tarcísio Freitas, Carlão, a disputa ela seria também com uma vantagem um pouco diferenciada. O Tarcísio ficaria com 48% das intenções de voto e o Lula ficaria com 45% das intenções de voto, ou seja, na briga com a direita, Lula não ganharia, segundo essa última pesquisa do Atlas. E essa pesquisa, ela entrevistou mais de 4.300 pessoas entre os dias 19 e 23 de maio desse ano por meio da internet. A gente sabe que a internet tem um outro tipo de perfil de público e o perfil, na maioria, considerou que o Lula não seria eleito caso disputasse contra nomes ligados a mais à direita e ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Em relação a outros nomes, como o Eduardo Leite, o Zema, o Caiado, ele conseguiria levar vantagem nessa disputa, Carlão. Legal, ok. Então é isso aí. Ficamos por aqui com mais um Giro Político. Aí valeu, Kennelson Paz e Nathalie Moraes. Juntos, 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Legal, e a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas informa que devido a uma inconsistência técnica no sistema responsável pela emissão da guia de pagamento do imposto sobre propriedades de veículos automotores. Tanto no site da Cefaz quanto no site do Departamento Estadual de Trânsito, eu estou falando aí do site do Detran, o prazo para o pagamento do tributo previsto para o final de maio vai ser aí prorrogado, Carlão, para a próxima segunda-feira. Ou seja, se você não pagou o IPVA, você tem agora até o dia 2 de junho para fazer esse pagamento. Olha lá, a Cefaz, ela destaca ainda que esse prazo pode ser prorrogado caso persista alguma instabilidade no sistema. A medida tem como objetivo garantir que nenhum contribuinte seja prejudicado em decorrência do problema. A Secretaria informou ainda, Carlão, que a equipe de tecnologia do órgão está atuando de forma intensiva para restabelecer o mais rápido possível a normalidade dos serviços. Agora 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Mega Sena acumulou e pode pagar 31 milhões de reais neste sábado. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora dando um giro pelo trânsito em Manaus, Nathalie Moraes. Vamos saber por onde anda aí o carro do 18 horas. Vamos voltar a falar com ele. André Meirelles, sextou com muito trânsito aqui na nossa capital? Trânsito. É isso mesmo, Nathalie. Boa noite mais uma vez para você, pro Carlão, para você que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos falar do trânsito pela Avenida Maripiranga no sentido bairro Centro, no trecho que começa ali do viaduto Ayrton Senna até o semáforo da Bola do Eldorado. O trânsito está congestionado. Já no sentido contrário, centro-bairro, o trânsito está carregado depois ali da Aleã em diante até próximo da rodoviária em Manaus. E pela Avenida Djalma Batista no sentido centro-bairro, no trecho próximo à passagem de nível da Cirval,
Vargas, até o semáforo próximo do conjunto Eldorado está congestionado. Outro trecho também da Avenida Djalma Batista, ainda no sentido centro-bairro, começa aí desde próximo à Caixa Econômica até o Plaza. Trânsito está carregado, tá lento. Nathalie, Carlão. Beleza, André Meirelles dando aí as dicas do trânsito. 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora legal, hein? Agora é previsão do tempo. Atenção aí, tempo e temperatura para esse final de semana, sábado e domingo. É com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Nathalie, Carlão. Boa noite a você que acompanha a gente aqui no 18 horas. E a sexta-feira começou com sol e com pancadas de chuva, né? Logo de manhã, mas passou rapidinho. E à tarde, as nuvens foram diminuindo e tivemos um sol bem forte. Agora à noite, o clima vai estar com pouca nebulosidade. O céu vai estar limpo, mas não temos previsão de chuva. O clima vai estar estável. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 30 de maio e finalmente 1º de junho, né? Sábado e domingo, segundo o Climatempo. Bom, o sábado vai ser um dia de sol com algumas nuvens passageiras. Durante o dia teremos pancadas de chuvas rápidas, mas à tarde o sol vai brilhar forte também, né? O clima vai esquentar do mesmo jeito como foi hoje e à noite a chuva pode cair novamente, mas de forma mais leve e passageira. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 94%. Agora, como vai ser o domingo aqui em Manaus? Bom, o domingo vai começar com uma chuva forte de manhã. A probabilidade de chuva para o domingo é de 88%, então o dia vai ser um pouco chuvoso. À tarde, o sol também começa a aparecer, mas é bom a gente ficar atento, porque no finalzinho da tarde e no comecinho da noite podem ocorrer pancadas de chuva novamente, que elas vão até a madrugada, para encerrar o fim de semana. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. Chove, mas não veio aquele frio, né? Que nós estávamos meio que na esperança ou não. A viagem é que nem caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Só ouvimos falar, mas que bom que tivemos chuvas para amenizar o clima, né? É verdade. Valeu, Vanessa, obrigado pela sua participação. Até segunda. Até segunda. 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, olha, o nosso Rio Negro, ele encheu mais 2 centímetros e nessa sexta-feira está em 28 metros e 5 centímetros. A cheia em Manaus continua até meados de junho ou julho, enquanto os outros municípios como Itacoatiara, a subida das águas deve continuar até a semana que vem. A previsão, Carlão, foi anunciada nesta sexta-feira pelo Serviço Geológico do Brasil, que apresentou o 3º alerta de cheia deste ano. Aqui na nossa capital, a cheia tem atingido aí principalmente os bairros da Zona Oeste. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. Odineia, já dá pra gente saber qual o bairro mais afetado pela subida das águas aqui em Manaus? Já dá sim. Segundo os pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil, o bairro mais afetado pela cheia em Manaus é o São Jorge, localizado na zona oeste da capital. Mas outros bairros como Glória, São Raimundo, Presidente Vargas, Aparecida, Santo Antônio, Santo Agostinho e Tarumã, entre outros, também estão sendo tomados pelas águas. As informações, como vocês falaram, constam no 3º alerta de cheia da Bacia do Amazonas de 2025, que foi divulgado nessa sexta-feira. De acordo com os pesquisadores, embora não seja uma das maiores grandes cheias, até porque o Amazonas viveu 2 anos seguidos de seca extrema, a cheia de 2025 é de grande impacto. Tanto é que quase 300 mil pessoas estão sofrendo algum tipo de dificuldades por causa da subida das águas. Aqui na capital, a cheia, de acordo com a Defesa Civil, está chegando no seu pico, mas a cota máxima do Rio Negro geralmente acontece entre os meses de junho e julho. E de acordo com a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, em Itacoatiara, a máxima da cheia já deve ocorrer na próxima semana. Mas aqui em Manaus, as águas ainda vão continuar subindo. Então, é provável que na próxima semana a gente tenha a máxima de Itacoatiara. Já para Manaus, a gente ainda vai ter mais umas 2 semanas, né? Na maioria dos casos,
73% dos casos, o pico da cheia ocorre no mês de junho, isso no Rio Negro e Manaus. Mas pelo comportamento do rio, subindo 2, subindo 1, ele vai ter um período de estabilidade, vai ficar parado e depois vai começar a descida. O Negro, às vezes, causa surpresa, né? Porque tem uma subida rápida do Negro, entra um pouco mais tarde e faz com que esse processo demore uma semana. Apesar de continuar subindo, o Rio Negro deve começar a desacelerar. A mesma coisa deve acontecer no Rio Solimões, segundo a pesquisadora Jussara Cury. Pelo monitoramento e a evolução do Negro, do Solimões, eles estão nesse processo de subir menos, estabilidade. Então, é possível sim que a gente tenha, digamos, rio parado daqui umas 2 semanas, isso para Manaus, tá? Mas, como eu falei para vocês, tudo depende do clima, né? Vai que tem uma chuva aí no Alto Rio Negro, né? Então, modifica, muito difícil, mas pode ser que a gente tenha um evento um pouquinho mais prolongado, tá? Hoje, o Rio Negro amanheceu cotado em 28 metros e 57 centímetros. Volto com vocês. Legal, Odinera, hoje, obrigado aí pelas informações. Agora 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, começou hoje a audiência de instrução do caso Paulo Onça. Comerciante Adeilson Duque Fonseca é o acusado de agredir o sambista depois de uma briga de trânsito aqui em Manaus. Paulo Onça estava internado há mais de 5 meses e morreu na última segunda-feira. A audiência foi na primeira vara do Tribunal do Júri. O acusado participa de forma virtual, direto da unidade prisional onde está preso, detido. A expectativa é que esse caso vá a júri popular, não é isso, Nathalie Moraes? Você que tem os detalhes aí, que está acompanhando esse caso, e nós estamos muito interessados em saber dessa situação, não é isso, Nathalie? Então, Carlão, a audiência de instrução aconteceu na manhã desta sexta-feira, sob condução aí do juiz Fábio César Otílio. Representando o Ministério Público também estava presente ali o promotor Marcelo Bitrans e a defesa, né, do acusado, é claro. Essa sessão, Carlão, começou ali por volta das 8h40 da manhã desta sexta-feira e foi realizada de forma híbrida, parte presencial e parte por videoconferência. Inclusive, o Adeilson, né, o acusado, participou por videochamada, né, por videoconferência, e outras duas testemunhas apontadas pela defesa também participaram ali desses interrogatórios. E aí, Carlão, o que realmente chamou a atenção foi toda a frieza apresentada pelo acusado. Em nenhum momento o Adeilson, que é mais conhecido como Bacana, se mostrou arrependido de ter cometido o crime. Inclusive, durante a entrevista, né, ali o seu depoimento, na verdade, ele chegou a pedir desculpa para as redes sociais, né, para as pessoas que acabaram assistindo aquela cena de barbárie. Vale a gente reforçar, Carlão, que esse acidente foi no dia 5 de dezembro. E as imagens, elas realmente viralizaram nas redes sociais, porque chama a atenção a brutalidade como o Bacana, como ele é conhecido, agiu com o cantor e compositor Paulo Onça. Foram momentos de muita agressividade e durante o depoimento ele disse, o que eu tenho a pedir desculpas aqui é pra galera das redes sociais que acabou acompanhando, viu que eu realmente me exaltei, mas os familiares, tipo o filho do Paulo Onça, participou dessa audiência e em nenhum momento ele fez referência às pessoas que ali estavam. A gente vai conferir agora a fala do Ezequiel Leandro, ele que é advogado da família de Paulo Onça, e traz pra gente mais detalhes de como é que foi essa primeira audiência de instrução do caso. O advogado alegou a lesão corporal grave, tentando demonstrar que o indivíduo não morreu em circunstância das agressões, mas possivelmente por um erro hospitalar ou por doenças adquiridas dentro do hospital. De pronto foi rechaçada todas as teses defensivas na manifestação do novo magistrado, que, por ressalva, foi muito bem fundamentada. Após isso, nós ouvimos todas as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. As de acusação, elas foram bem sólidas em seus argumentos, em suas alegações. As de defesa, elas acabaram titubeando, acabaram percorrendo por caminhos que não deveriam percorrer, e nós posteriormente, nós iremos apurar isso pelo crime de falso testemunho, porque
que alegaram coisas que não viram, falaram que viram, mas na verdade não estavam no local. Disseram que o seu Paulo Onça não estava desacordado, mas na verdade ele estava desacordado, no entanto que teve que ser entubado no hospital. Nós presenciamos ali uma situação bem delicada, porque o indivíduo, o senhor Bacana, não apresentou nenhum remorso. 18 horas. Carlão e ouvintes, né? Ouvimos aí a fala do Ezequiel Leandro, ele que é advogado da família do Paulo Onça, e vários detalhes, né, Carlão, chamam realmente a atenção, porque o que foi apresentado pela defesa é que o Paulo Onça teria morrido não por conta das agressões, mas por complicações médicas. Mas qual foi a motivação da internação, Carlão? Essa que é a pergunta que a gente realmente deixa. E esse processo, ele tá muito longe de chegar aí ao fim, né? Os fatos que deram origem a esse caso começou por conta realmente dessa briga de trânsito, e aí agora, Carlão, vai ter novas diligências, porque a defesa solicitou uma diligência realizada, que deve ser realizada até o fim do dia de hoje, e aí o juiz determinou agora a abertura do prazo para que o Ministério Público e a defesa apresentem aí os memoriais escritos com as alegações finais. Depois disso, esse processo ficará pronto para a chamada decisão de pronúncia, que vai indicar se o acusado será ou não levado a júri popular. E é claro que as nossas equipes vão continuar acompanhando esses desdobramentos. Afinal de contas, uma briga de trânsito acabou motivando aí a morte do Paulo Onça. 6h42, obrigado, Nathalie. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aí, pessoal, já saiu o resultado da Mega Sena. Não foi dessa vez, hein, quem? Inclusive acumulou. Ninguém cravou as 6 dezenas do concurso 2.869 que rolou nesta quinta-feira. Agora o prêmio acumulou e está estimado em 31 milhões de reais para o próximo sorteio, que vai acontecer sábado agora, amanhã, no caso, né? Conhecido como amanhã. É grana que não acaba mais, hein, Nathalie? Tava bom, né? Já ajuda. E o repórter André Meirelles bateu um papo com a galera para saber o que eles fariam com toda essa grana. E olha, Carlão, teve gente respondendo de tudo. Teve gente querendo comprar casa, viajar o mundo todo, montar um negócio. E claro, aquele que só quer sumir do mapa e viver de boa. Eu acho que essa sou eu. Vamos acompanhar aí. Muito boa noite para vocês, boa noite, ouvinte ligado aqui na 100.7. Olha, a Mega Sena acumulou e o prêmio está estimado em, como vocês falaram, em 31 milhões de reais. Só que nesse último concurso, 41 apostas acertaram 5 dezenas e vão levar para casa pouco mais de 49 mil reais. E outras 2.000 apostas acertaram 4 dezenas e vão levar um pouco mais de R$1.000. Olha, eu fui às ruas e conversei com algumas pessoas que contaram o que fariam se ganhassem essa bolada. Teve resposta de todo jeito. Vamos acompanhar. Arthur Areb. Eu sou videomaker, sou autônomo, também trabalho na área. Eu empreenderia. Eu poderia investir um pouco mais na minha carreira também, comprar minha casa, meu carro, estabilidade, minha mãe. Meu nome é Amanda Rosado, eu sou médica veterinária, sou do Rio Grande do Sul. Se eu ganhasse 31 milhões, eu ia comprar uma fazenda com muitas cabeças de gado para mim seguir gerenciando, mas como eu estava falando anteriormente, se eu fosse milionária eu compraria uma dessas casas, porque essa valorização de todo o patrimônio de Manaus é maravilhosa e manter esse patrimônio vivo é maravilhoso também. Então eu também compraria uma dessas casas que estão à venda. Andresa Santos, eu sou estudante de contabilidade e estagiária também. O que você faria se ganhasse um prêmio da Mega Sena de 31 milhões de reais? Você é louco, vai ser demais. Eu ia pagar minhas dívidas, né, que não aguento mais essas dívidas, e ia viajar. Horrores, isso mesmo. Minha família em primeiro lugar também, né? Fernanda, eu sou estudante de enfermagem. Falasse assim, Fernanda ganhou 31 milhões de reais. Qual a primeira coisa que tu ia fazer? Com certeza, viajar pra fora de Manaus. Eu ia sair de Manaus, eu não ia ficar em Manaus, não, ia tentar minha vida fora. Meu nome é Márcio, sou produtor de eventos e radialista. Então, difícil dizer sem ter os 31 milhões nas mãos. Mas se estivesse, daria continuidade no meu projeto de vida, futuro, né? Que é construir uma pousada, melhorar de vida, mim, meus filhos, minha família. Meu nome é Felipe Monteiro, sou personal trainer. E se eu ganhasse esse prêmio de 31 milhões, eu abriria
criar meu próprio negócio e o resto do dinheiro eu investiria em aplicações que fossem me dar uma boa renda e assim eu pudesse ter uma vida tranquila. Olha, e atenção, para quem quiser tentar a sorte no próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 7 da noite, no horário de Brasília deste sábado, em qualquer agência lotérica ou pela internet, site, aplicativo da Caixa. A aposta simples com 6 dezenas custa só R$5. E aí, vocês aí no estúdio, vão comprar aí para tentar ganhar esses 31 milhões de reais? Vambora. Volto com vocês. É, Ken, você faria o quê se ganhasse esses 31 milhões de reais? Tá? Vai continuar trabalhando, né? Que eu sei que você é o workaholic. Vou nada, eu vou sumir do mapa, Carlão, e só curtir com a família. Então é nós 3 que vamos sumir do mapa, né? Se eu não aparecer na segunda, vocês já sabem, viu? Domingo é meu aniversário, eu vou fazer um mega evento com esse dinheirama e, ó, sumir do mapa. Tchau. Valeu, pessoal. 6h46, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começou hoje a segunda fase do Mutirão no Mutirão, no bairro Novo Aleixo. Mais de 30 ruas vão receber asfalto, drenagem, limpeza e atendimento social. É a prefeitura em ação, hein, Nathalie? O trabalho já começou e o avanço na infraestrutura são aí investimentos de emendas parlamentares, de vereadores e também do senador Eduardo Braga. E quem esteve lá no Mutirão foi ele, o nosso Mr. Kennedson Paes, que traz agora pra gente mais detalhes pra gente. Maquinários nas ruas, asfalto quente e muito trabalho. Esse é o cenário no conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. A região é a segunda a receber o projeto Mutirão no bairro, que leva infraestrutura, limpeza e ação social direto na comunidade. Ao todo, 38 ruas vão passar por recuperação asfáltica, drenagem, revitalização de espaços públicos e atendimento social. O play nas obras foi dado pelo prefeito Davi Almeida e o senador Eduardo Braga, que acompanharam o início das obras ao lado das equipes técnicas. Eles falaram sobre a importância da parceria entre a prefeitura e o Senado para garantir recursos e agilidade nas execuções. Vamos ouvir agora o prefeito Davi Almeida. O Mutirão chegou no bairro do Mutirão, são 106 ruas, nós vamos recuperar 38 que precisam de infraestrutura. Vamos entrar com limpeza pública, nós vamos entrar aqui com iluminação pública, poda de árvore, sinalização vertical, horizontal, oferta de emprego através do Cine Moral, reforma de campo. E eu peço aqui a você que é morador do Mutirão, coloque o lixo no seu quintal para a rua, que nós vamos recolher e dar a destinação correta para ele. Valeu! O senador Eduardo Braga, que esteve no início do Mutirão, voltou ao bairro e destacou a parceria com a prefeitura. Vamos ouvi-lo. Eu participei com o Amazonino Mendes do primeiro prego que foi colocado na primeira casa que foi construída aqui no Mutirão Amazonino Mendes. E voltar hoje aqui. E o conjunto Amazonino Mendes 2 foi feito por mim quando eu estava na prefeitura de Manaus. Haverá um grande esforço concentrado da prefeitura, não só na infraestrutura, em operação de tapa-buraco, recuperação de ruas, etc., mas também de limpeza pública e em outras áreas também da prefeitura que estarão presentes. Ações como essa otimizam a força municipal para prestar um serviço de melhor qualidade e mais rápido para a população. O projeto, que começou pelo bairro Alvorada, chega agora à Zona Norte. A meta é que os serviços sejam feitos de forma intensiva, aproveitando o verão amazônico. O mutirão nos bairros continua e em breve pode chegar ao seu bairro. Kennedson Paes para o 18 horas. Legal, Kennedson, 6h49, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Olha lá, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de menos 0,91% aos R$5,71. O euro fechou em alta de 0,84%, cotado aos R$6,49. E o Bitcoin permanece estável e segue cotado aos R$601.909. O Bovespa encerrou o dia com queda de 0,8% aos 137.384 pontos. Aposentados e pensionistas do INSS já podem
podem aí consultar e contestar e também, Carlão, acompanhar os descontos indevidos direto nas agências dos Correios. Começou hoje isso aí, viu? Isso mesmo, Nathalie Moraes. A ideia é facilitar ainda mais a vida de quem mora em cidades sem impostos do INSS. Segundo o presidente do Instituto, que é o Gilberto Valer Júnior, essa é uma forma de garantir que ninguém fique sem acesso ao que lhe é de direito. 6h50 e você está no melhor mix do Brasil. Olha só, e no último fim de semana aconteceu o Festival da Cunhã na Arena da Amazônia. O evento contou com shows, convidados famosos, ingressos solidário. Só que no meio da festa tinha gente com outra intenção, hein? Roubar celular. Tinha gatunos nesse processo, Nathalie. Pois é, Carlão, a festa tava bonita, mas parece que teve show mesmo, foi de roubo, viu? E foi a partir daí que entrou em ação a Operação Recupera Fone 12 da Polícia Civil do Amazonas. O repórter André Meirelles acompanhou o resultado dessas ações. Boa noite, André. Teve previsão e tem celular recuperado? Teve sim, teve prisão, celular recuperado, apreensão de uma moto que foi adulterada, munição e até um fogareiro que os criminosos usavam para derreter a placa dos celulares. Muito boa noite para vocês, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. A polícia disse que o suspeito usava uma arma branca e fingia que tinha uma arma de fogo para intimidar as vítimas. Só que nesta ação aí foi preso Delano Santos Amorim, de 36 anos, por roubo majorado. Um adolescente também foi apreendido por receber esses aparelhos roubados, e também Cleuton da Silva Martins, ele foi indiciado por receptação e corrupção de menores. Tem também, na verdade, um quarto envolvido, que é o Gustavo Cascais, que, segundo a polícia, também participou dos roubos, mas continua foragido. Durante as buscas na zona norte e leste aqui da capital amazonense, a polícia achou os celulares, peças de motos e uma moto roubada vindo lá do Rio de Janeiro. Inclusive, a gente tem a fala do delegado Bruno Itotuzzi, que está à frente ali da delegacia, do núcleo de investigação de roubos de celulares, que comandou aí toda essa investigação. Hoje pela manhã já fizemos essa operação e que resultou na prisão do Delano, que estava com 3 aparelhos celulares roubados, estava com uma motocicleta com um chassi do motor suprimida e estava com munições de calibre 9mm. Na casa do Gustavo não encontramos eles, mas encontramos diversas carcaças de moto, uma moto roubada, que com restrição de roubo do Rio de Janeiro, um menor que estava em posse da moto e a pessoa que vendeu a moto para o menor há 6 meses atrás, que foi encaminhada para a delegacia por nome Cleuton e foi iniciado. Nós vamos continuar no combate a esses roubos, esses arrastões que acontecem na cidade. Olha, e a polícia também está pedindo ajuda para quem souber o paradeiro do Gustavo Cascais. Pode ligar para o número 92-99258-1056 ou também para o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública 181, tudo no sigilo, ninguém vai divulgar o seu nome. E agora sobre as atualizações dos presos, eles estão agora à disposição da Justiça e a investigação segue, Karime Carlão. Ok, André Meirelles, agora 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha que bacana, hein? Tem show especial nesse domingo no Teatro Amazonas e é pra você preparar aí os óculos coloridos, a jaqueta brilhosa, cheia de estilo. É um tributo aí ao universo de Elton John. É isso mesmo, Carlão, um mega show e os artistas já estão prontos. Eu tô falando aí de Lívia Prado, Carlinhos Bandeira e Luzo vão comandar uma noite pra lá de especial, tratando aí do ícone Elton John. Vanessa Lima, conta pra gente como é que vai ser essa homenagem. Boa noite, Nathalie, Carlão e ouvintes aqui da Mix. E olha só, hein? É nesse domingo, dia 1º de junho, às 7 da noite, o Teatro Amazonas vai se transformar em um palco de luxo para celebrar a obra de um dos maiores nomes da história da música mundial, Sir Elton John. A artista, roteirista, compositora e cantora Lívia Prado conta pra gente um pouco sobre essa noite mais que especial. Olá, todo mundo da Mix. É um prazer estar aqui para falar para vocês sobre esse show que já está na sua 4ª edição, que começou como uma homenagem ao Elton John.
com as suas canções, e sempre temos um pianista, porque o Elton John é um pianista e os arranjos são de piano, são para piano. Então é um espetáculo que tem a voz do Luso Neto, que se encaixa perfeitamente com a voz do Elton, tem a minha participação em algumas canções, que foi um show realmente criado por nós três, né? Por um grupo de pessoas. E esse show tá especialíssimo. A gente tá com uma banda muito boa, com backing vocal, e tá com um punch assim maravilhoso. E as pessoas que queiram aparecer lá no domingo às 19 horas no Teatro Amazonas não vão se arrepender. O espetáculo tá lindo e todo mundo ama Elton John. Tem sempre alguma música dele que você tem na sua cabeça, que tem no seu set list. E é isso. É mais uma vez a gente fazendo esse espetáculo que sempre tem, a gente tem sempre recebido elogios, especialmente do pessoal de fora, né? Os gringos que vão lá assistir, de vários países, eles gostam muito. Então a gente fica feliz também, que afinal de contas a gente está cantando em outro idioma, né? Tá cantando em inglês, e tudo isso é bem bacana. E tem o swing brasileiro, porque os músicos, né, a gente também dá um jeito nosso de interpretar. Mas é isso, fica aí o convite. Muito obrigado aí a todos da Mix pela força, por nos receber quando a gente tá sempre fazendo alguma coisa no teatro. E venham ao teatro, aproveitem o Teatro Amazonas e os espetáculos que são nossos. Certo, gente? Valeu, até domingo, hein? Lívia Prado, ao lado de Luso Neto e Carlinhos Bandeira, vão levar você em uma viagem pela obra desse ícone da música. Com realização de RO Produções Artísticas, essa já é a 4ª edição do espetáculo Uma Noite de Elton John e promete ser ainda mais incrível do que as anteriores. Você vai se emocionar e se divertir como nunca. Então, não fique de fora. Compre seus ingressos agora mesmo no site da shopingressos.com.br ou nos pontos de vendas das Óticas Diniz, nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma, ou na própria bilheteria do Teatro Amazonas. Já marque no seu calendário, 1º de junho, esse domingo, às 7 da noite, no Teatro Amazonas. Esse, com certeza, é um show que você não pode perder. Legal, não vou perder mesmo não é isso, Nathalie Moraes? Imperdível. Certo. E você, ouvinte, quer curtir esse espetáculo aí, esse showzaço de homenagem ao Elton John? Vai agora lá no Instagram. Isso. Segue @18horasnews. Manda uma mensagem pra gente lá no direct dizendo eu quero, que você pode ganhar aí um par de ingressos pra curtir esse mega show. Do Elton John com o pessoal aqui, né? Show de bola. Olha só, a gente segue, né? Falando da agenda cultural, nós vamos conferir outras dicas, inclusive de lazer para esse fim de semana, e é com ela, Vanessa Lima. Alô, Vanessa, manda aí. Fala, Carlão. Pois é, esse final de semana está super agitado. Agora, nesse sábado, né? Para quem gosta de a cultura japonesa, você pode curtir a 4ª edição do Abraço Cultural Japonês, que acontece agora na Rua Teresina, amanhã, número 95, das 9 da manhã às 9 da noite, com entrada de apenas 1 quilo de alimento não perecível. Você vai poder aproveitar oficinas gratuitas, lojas geek, shows, além da culinária japonesa maravilhosa que todos nós gostamos, né? Também, nesse final de semana, começa hoje e vai até o dia 1º, até o domingo, teremos também o Festival de Desporto da Cidade de Deus 2025, com atrações especiais de bandas covers de Slipknot, Linkin Park. Para quem gosta daquele rock mais pesado, é a partir de hoje até o dia 30, das 7 da noite, no Shopping Felipe Dal. E você não pode perder, né? Teremos atrações principais, são 3 dias de música, dança, cultura, com bandas de rock, hip hop e batalhas de rima. E amanhã, nesse sábado, a banda Biquíni Cavadão chega na cidade para celebrar os seus incríveis 40 anos de carreira com um show inesquecível no Estúdio 5. Bom, os ingressos ainda estão à venda no site da ingressofly.com.br e em pontos físicos como na Via Uno, na Ótica Veja e na loja da Nação Rubro Negra. Não perca, esse final de semana está bem agitado. Bacana. Mix. Nathalie, finalizando, dando um giro nas principais vias de Manaus, não é isso? Vamos saber por onde anda, André Meirelles. Trânsito.
Boa noite mais uma vez, Nathalie, Carlão. Olha, o trânsito tá carregado ainda em Djalma Batista, ali desde a entrada de quem tá saindo do centro para acessar no sentido bairro, todo o trecho ali bastante carregado nesse momento. Outra avenida também aqui de Manaus que tá com trânsito pesado nesse momento é a Avenida Constantino Neri, também no sentido centro-bairro. Todo mundo nesse sextor tentando voltar para casa, mas tendo que enfrentar esse trânsito. Isso acontece também na Avenida Brasil, sentido também centro-bairro, trânsito carregado, pesado, com muitos veículos pela via. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, agora 7 horas em ponto em Manaus. 18 horas. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o Amazonas lidera o ranking do desmatamento na Amazônia e é isso mesmo. Segundo o Amazon, 93 quilômetros quadrados de floresta foram ao chão, representa aí 40% de toda a devastação registrada. Lábrea, Apuí, Maués, Manicoré, municípios do nosso estado que agora figuram entre os que mais desmataram na Amazônia. E é o grito da floresta abafado por motosserras, grilagem e impunidade. E o que diz o governador nessa história toda? Nada. A SEMA Amazonas questionada silenciou-se. O silêncio, nesse caso, também destrói muito. A floresta pede socorro e não adianta discurso em conferência internacional, nada disso resolve. O que nós precisamos aqui é de ação concreta, fiscalização, rastreabilidade da cadeia produtiva e punição exemplar para quem lucra com essa destruição toda aí. O governo do estado e o governo federal têm o dever, sim, o dever moral, dever climático e constitucional de proteger esse patrimônio que é a Amazônia. E a Amazônia não é uma pauta estética, é uma urgência nacional. E se o poder público continua omisso, cabe à sociedade exigir. A Amazônia é nossa e o tempo de salvar já está acabando. 18 horas. 7-1, Nathalie, é isso aí. Até segunda, né? Até segunda. Boa noite, ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana. Você ouviu 18 horas.